Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia, tudo bem? Sabem que nos últimos anos a literatura econômica passou a olhar com mais carinho para alguns modelos que estimam o estado da economia, só que em tempo real. É o que o pessoal chama esse método de nowcast, que é a combinação de duas palavras em inglês para agora e previsão, nowcast. A ideia é particularmente útil em ambientes que estão muito dinâmicos, com a conjuntura movimentando rápido, ali mudando rápido, né? Durante períodos de volatilidade alta e também para a gente ter um cheiro sobre o efeito desse curtíssimo prazo nos dados de atividade. Me ajuda muito aí construindo essa ponte entre o vai e vem diário dos mercados e da agenda econômica com o cenário para frente. Bom, a gente rodou o nosso nowcast para o PIB brasileiro do quarto trimestre do ano passado, agora que o IBGE publicou todos os números de novembro. Sobre o terceiro TRI, ou seja, crescimento do quarto sobre o terceiro TRI, o nosso número do PIB saiu do campo negativo e está levemente positivo agora. Tanto a indústria quanto os serviços e vendas no varejo foram positivos naquele mês, né? Então justifica realmente essa melhora na ponta. Interessante que o Fed de Atlanta também soltou o deles, lá nos Estados Unidos, obviamente. Para quem se interessar, o Fed de Atlanta atualiza direto no site deles, quase que diariamente, esse número. E os dados para o TRI passado seguem rodando em patamar saudável lá nos Estados Unidos também, acima do consenso nas contas do Fed de Atlanta. E inclusive eles agora revisaram para cima os números deles, com os dados que saíram também referentes ao varejo e à indústria americana. Então, surpresas para cima com esses dados e os diretores lá do Fed hesitando sobre falar de cortes de juros nesse começo da semana, foram suficientes para os traders também ficarem agora em cima do muro sobre o timing da primeira queda dos juros dos Estados Unidos. A probabilidade implícita no mercado futuro para esse corte em março, por exemplo, foi para 50%, lembrando que estava em 65% agora há pouco e chegou a bater quase 80% poucos dias atrás. E aí, nessa obsessão do mercado por esses pormenores e miudezas como a data de início dos cortes de juros, os investidores seguem reduzindo o risco em todas as classes de ativos. Dólar forte, renda fixa e variável e commodities no vermelho, essa é a história basicamente do ano. Bom, mas nesse novo mantra dos BCs tentando cortar a animação da galera, a presidente do BC europeu, a Lagarde, deu uma declaração interessante. Ela até deu uma data para o corte de juros possível lá na Europa. Na verdade, ela deu um intervalo de dias, né? Ela disse que é provável que o BCE, o Banco Central Europeu, corte taxas no verão, que lá no hemisfério norte se dá ali entre junho e setembro. O mercado segue preferindo se assustar com um mês para cá, um mês para lá nessa precificação, mas é interessante que ela já está mais confortável em dar um range, né? Um intervalo de datas. Mas agora que a precificação já chegou em 50-50 para março, né, nos Estados Unidos, como eu acabei de comentar, acho que as coisas estão mais equilibradas, o que pode talvez acalmar esse viés negativo dos ativos que a gente está vendo agora nesse ano e que estão amarrados nessa discussão. Então talvez o dólar dê uma pausa, talvez a piora das bolsas dê uma pausa, vamos ver. Agora, voltando para o Brasil, eu achei interessante a descolada que a nossa renda fixa deu desse externo amargo, pelo menos ontem. Num dia que o juro americano curto abriu de 10 a 15 pontos, né, piorou, o nosso pré-fixado ficou no 0 a 0. Pode ser que os níveis que a gente chegou a bater no nosso pré-fixado aqui já tenham atraído alguns investidores querendo alocar de novo. A Selic terminal precificada pelos mercados segue ali entre 9,25% e 9,5% ao ano, que bateria ali na virada de 2024 para 2025. Outro ponto que vale ter em mente também, como o petróleo é uma das poucas commodities que sobem nesse começo do ano, que está mais negativo nos outros mercados, e por conta dos riscos geopolíticos, né, os produtores, como o Brasil é um produtor de petróleo importante agora, eles conseguem ter algum descolamento dessa piora internacional. Não é coincidência que o nosso real no ano perde só metade do que a gente está vendo nas outras moedas pares para o dólar, né? O dólar está muito mais forte contra essas outras economias. Já no Ibovespa, isso já não é tão verdade, porque na verdade a Vale afunda junto com o minério de ferro lá fora. Os dois, o minério de ferro e a Vale, caem perto de 10% no acumulado desses dias de 2024, enquanto a Petro e o petróleo sobem perto aí de 1,5% no ano. No fundo, desde a invasão da Ucrânia, vem ficando claro que as commodities servem sim de proteção para os ativos brasileiros nesses eventos geopolíticos negativos. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.